tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro e estamos aqui, eu aqui, né, você aí, para mais uma aula de português. Ontem nós encerramos o nosso paradidático, né, uma história contada pelo meio, né, e fiquei encantado, impressionado, né, com os desenhos, com o desfecho, né, que vocês deram nas páginas em branco do livro, né, por vocês terem abraçado, né, essa proposta, e o resultado foi positivo, foi maravilhoso. Recebi cada dia, né, cada história contada do paradidático, eu me encantava com os desenhos e me alegrava com a resenha, com o resumo que vocês iam fazer. Vocês estão de parabéns mais uma vez, e agora nós vamos voltar para o nosso livro mesmo, do nosso dia a dia, tá? E vamos lá para a página 60, onde nós vamos falar da estrutura das palavras sufixão. E aí ele pede para a gente ler na página 60, na primeira questão, diz: leia esta frase. Bracteles aracnoides é o maior primata das Américas em tamanho corporal. Aí ele vai para a alternativa A, ele diz assim: na expressão tamanho corporal há um substantivo e há um adjetivo. Qual seria o substantivo? Qual seria o adjetivo? Você conseguiu identificá-los aí? Então acompanhe comigo. O substantivo, gente, é tamanho, tá? Tamanho. Então, tamanho. E corporal seria o adjetivo. É o adjetivo, tá? Então, tamanho, substantivo, corporal, adjetivo. E aí ele pergunta na alternativa B, qual é a função da palavra corporal? Ele é um adjetivo, né, que ele deriva da palavra corpo, né? Então, corporal. Portanto, tamanho corporal é referente ao tamanho do corpo desse primata, tá? Então aí já está a resposta. E aí no quadradinho, né, que sempre vem ali pra gente, ele diz: alguns adjetivos são formados a partir do acréscimo da terminação ao substantivo. Essa terminação, gente, ela é chamada de sufixo, tá certo? E aí a gente vai observar aí um exemplo que ele te dá. Substantivo mês, sufixo ao, né, menos ao, e o adjetivo se constrói mensal, tá? Mensal. O sufixo menos ao acrescenta ao substantivo primitivo o sentido da palavra a, o sentido de relativo ao mês, né? A mês. Assim, mensal é algo relativo ao mês. E aí no caderno você vai fazer a segunda questão e logo em seguida você vai para a página 61. Tá? E aí nós temos na página 62 o nosso texto puxa texto, que vai falar acerca de quando o animal é considerado em extinção. Então, esse tema é uma pergunta, né? Ele já começa o texto fazendo, né, uma pergunta que é: quando o animal é considerado em extinção? E aí ele vai ler, né? Diz: como diz o próprio nome, um animal é considerado extinto quando deixa de existir, quando já não existe mais. Então ele é um animal extinto. E aí nós temos animais ameaçados de extinção, animais em extinção, né? Seja no seu ambiente natural ou em cativeiro. Isso pode acontecer por causas naturais do ecossistema ou pela ação desordenada, desenfreada do homem. A extinção de animais está ligada ao desaparecimento de determinados grupos de animais. Algumas categorias são usadas por instituições para definir em que estágio está uma espécie animal com relação à sua existência no meio ambiente. São considerados criticamente em perigo animais que enfrentam risco muito grande de extinção na natureza. Isso acontece quando a redução do tamanho da população de um animal é de 90% nos últimos 10 anos.
Nesse caso, estima-se que a população de tal espécie seja de aproximadamente 50 adultos no planeta. Estão em perigo quando a redução do tamanho populacional de um animal é de 70% nos últimos 10 anos. A população estimada do planeta, nesse caso, é de aproximadamente 250 adultos. Então, eles estão em perigo. Estão em situação vulnerável animais que apresentam redução populacional de 50% nos últimos 10 anos. A população estimada na Terra é de aproximadamente 10 mil adultos. É grande o número de animais em extinção em nosso planeta. Isso tem ocorrido principalmente por causa da ação do homem no meio ambiente. Por isso, alguns governos determinaram espaços com grande variedade e reprodução da fauna como a área de preservação ambiental. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente já chegou a divulgar, em parceria com o IBAMA, uma lista de 400 animais em risco de extinção. Então, são muitos animais, né? E nós, seres humanos, precisamos ter essa consciência, precisamos estar consciente, né, dessa gravidade. Gente, porque se esses animais eles desaparecem, todo o ecossistema ele vai sofrer os reflexos dessa extinção. Então, vamos cada dia nos tornarmos mais conscientes e desenvolver meios de preservação desses seres vivos, tá certo? Então, fica também, aí nós temos lá na página 63 o nosso paráfrase. O que é um paráfrase, né? Quando utilizamos um texto para pesquisa ou estudo, duas ações são muito importantes. Parafrasear as informações mais importantes, ou seja, escrevê-la de forma própria, sem cópias, e identificar as informações mais relevantes, ok? Então, nós ficamos por aqui na nossa atividade de português de hoje e enviamos para casa, tá certo? A segunda questão da página 60, a página 61, a segunda questão da página 62 e toda a página 63, ok? Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus, bom dia, bons estudos e até amanhã.